Nesse capítulo aqui, nós vamos visualizar uma mentalidade próspera. Muito mais do que um passo a passo, é a mentalidade que eu utilizo, que eu utilizei na minha primeira gestão, que deu certo, que prosperou e ela é validada. Então aqui a gente vai ver cada aspecto dessa mentalidade de forma resumida, porque depois nos cursos específicos a gente vai abordar de forma muito mais detalhada cada aspecto, como fazer, para que você saiba se você deve ou não aplicar na sua operação, quais aspectos você deve aplicar, quais você deve ajustar para se encaixar na sua operação para tornar ela uma operação próspera, uma operação que cresça. Então, uma das primeiras coisas que a gente definiu na nossa operação foi uma clareza de propósito. Aqui eu escrevi missão, visão e valores porque a maioria das empresas negligencia essa tríade ou considera uma frase bonita para colocar na parede, uma frase para colocar no site, para impressionar alguns clientes. Na verdade, isso aqui tem um valor enorme quando aplicado de forma correta. Então, eu vou só dar um exemplo para vocês. A missão da minha equipe de aluguéis, ela foi dada antes da gente construir a operação, ou seja, os sócios da imobiliária me chamaram e, Rafael, vamos trabalhar com aluguel? Vamos trabalhar com aluguel. Então, olha só, se a gente tiver uma carteira com 100 imóveis, com ticket médio de 2.500, nós vamos ter uma receita de 25 mil reais por mês. Isso paga uma boa parte do custo fixo da imobiliária e desafoga um pouco o setor de vendas. A gente consegue? A gente vai conseguir em um ano isso aí. Então a gente montou a operação, ou seja, a nossa missão era conseguir 100 imóveis administrados em um ano num ticket médio de 2.500. Todo mundo tinha isso claro na nossa equipe. Nós tínhamos que buscar isso. Mas então quando chegar em 100 imóveis, a missão morreu? Não, a gente muda a missão e nós mudamos. Depois eu vou contar no curso específico exatamente como foram os passos dessa declaração e por que ela funcionou. A visão, a missão é o que você faz. Tá? O nome já diz, missão, o que eu vou fazer? A visão é onde você quer chegar. No nosso caso, eu sempre dizia em reunião para o pessoal da minha equipe, o nosso objetivo final aqui é que os proprietários entrem aqui na imobiliária, procurem a recepção e perguntem o seguinte: quem eu falo para colocar os meus imóveis para alugar aqui? A gente trabalhava numa região onde os proprietários costumavam ter 10, 15, 20. Eu tive proprietários com 40 imóveis. Então, o nosso objetivo era esse. E a gente chegou lá. A gente chegou num ponto onde os proprietários vinham nos procurar. Olha, eu tenho tantos imóveis, está espalhado aí pelas imobiliárias, eu gostaria de deixar aqui com vocês. Alcançamos a nossa visão. Valores são aqueles aspectos que você não abre mão para realizar a sua missão e alcançar a sua visão. No nosso caso, nós tínhamos 4 valores bem claros, declarados, então isso ajudava muito na hora do comercial fechar um negócio, do agenciador trazer um imóvel, tudo era muito claro e tudo muito alinhado, nós tínhamos esse alinhamento. No nosso curso de gestão de pessoas, vou falar bem detalhadamente como buscar essas pessoas, como contratar, como treinar, para que elas fiquem alinhadas com o propósito da imobiliária. Então, os nossos valores eram simples. Retidão, eu tive que buscar essa palavra, porque eu chamava de correção. Ou seja, nós somos corretos. Correto não é justo, nem injusto, nem bom, nem mal. Mas é injusto com o proprietário, é injusto com o inquilino. Nós somos corretos. Se é direito do proprietário, nós vamos defender o proprietário. Se é direito do inquilino, nós vamos defender o inquilino. Corretos, nós somos isso. Nós não somos justos nem bons, porque muitas vezes você toma uma decisão porque, coitadinho do proprietário, e aí você está
ferindo o direito do inquilino, e isso não é um papel de uma imobiliária profissional. Um dos nossos outros pilares, nossos valores, era a melhoria contínua. Tudo tinha que melhorar na próxima vez, tudo tinha que melhorar. Eu não vou me lembrar dos 4 aqui agora, porque eu falo mais claramente lá na frente. O outro era assertividade, nós temos que ser claros com o cliente, não podemos deixar lacuna na hora de explicar como funciona o processo, quando ele tem uma dúvida, quando a gente vai esclarecer essa dúvida, não dá para deixar lacuna para outras dúvidas para que gerasse insatisfação. Então a gente tinha isso nos ajudou muito para a gente crescer rapidamente como a gente cresceu. Outro aspecto que foi fundamental para a gente atingir os nossos objetivos, e ainda é hoje, em todas as imobiliárias onde eu atuo, é estabelecimento de metas comerciais ousadas, porém realistas. Não adianta a gente definir uma meta enorme que as pessoas não vão alcançar, é impossível de alcançar, com os recursos que a gente tem, é claro, porque elas não vão nem correr atrás, não vão nem se estressar em buscar aquilo. Agora, quando nós estabelecemos metas realistas, possíveis de atingir, com algum esforço, porém ousadas, nós atingimos. Nossa meta individual comercial era um VGL de 15 mil mensal por atendente, eu tinha 2, então isso me dava uma meta de 30 mil mensais. A super meta era o dobro, cada uma vender 30 mil reais. Eu não lembro de um mês em que a meta de cada uma não foi atingida. E foram raros os meses em que uma delas não atingiu a super meta. Então, com isso, a gente cresceu muito rápido, porque a gente pagava bem. A gente tem que pagar bem para quem entrega resultados. Então, quando uma das nossas atendentes atingia a super meta, ela dobrava a comissão dela. Quando ela atingia a meta, ela tinha comissão normal. Quando ela não atingia, ela tinha comissão mínima. Todo mundo sabia disso, isso estava claro e alinhado. Ninguém nunca veio reclamar, Rafael, faltou 100 reais para eu atingir a meta. Não, a meta é 15 mil, não é 14.900. Então o pessoal sabia disso. Outra questão, a gente tinha meta de agenciamento, meta de captação, que tem que ser coerente com a minha meta comercial. Se eu tenho uma meta de vender 30 mil por mês de aluguéis, com uma super meta de 60 mil, sabendo que acontece a super meta, o meu agenciador tinha uma meta de captação de 60 mil por mês. E ele batia. Ou seja, nos meses que no início ele não bateu a meta, nós fomos logo procurar o porquê que não estava batendo a meta, se ela não era realista. Ela era, ele mesmo disse, isso é possível, estou tendo dificuldade nisso. Alinhamos, demos os recursos e conseguimos a partir dali, não tivemos mês sem bater meta. Um outro aspecto muito importante que a gente deve, e ele é fundamental, a gente já falou nas aulas anteriores, uma gestão profissional. Um gestor, ele monitora os resultados, ele prevê os resultados dos próximos meses, ele avalia os resultados dos meses passados para identificar os gargalos, o que está me impedindo de alcançar os meus objetivos ou o que está dando certo que eu estou alcançando os meus objetivos. Eu estou conseguindo porque o mercado está bom? Não, porque eu estou fazendo a coisa certa, porque eu observo a concorrência também, eles não estão conseguindo, nós estamos. Ah, não, está todo mundo vendendo bem, então a gente não está fazendo nada de melhor aqui, a gente está surfando na onda. Então, precisa identificar isso. Tem que fazer reuniões. Gestor de equipe que não se reúne recorrentemente com a sua equipe, ele não vai obter esses resultados, porque as pessoas ficam perdidas, as pessoas precisam de alinhamento constante. Eu tinha uma reunião semanal com o meu time, era das 9 da manhã até o meio-dia nas quartas-feiras. Eu peguei o meio da semana, porque a gente dividia a imobiliária com um setor enorme de vendas, que ocupava muito a sala de reuniões, então a gente teve que escolher um horário
que era pouco usado, a gente já deixou reservado e era certo, 9 da manhã entrávamos em reunião, meio-dia a gente saía de quarta-feira. Fora as emergenciais, que eventualmente o pessoal pedia, precisamos fazer uma reunião porque tem uma situação de mercado aí que está nos incomodando, tem um concorrente aí que está nos incomodando, tem um cliente que está com uma demanda que a gente não está conseguindo atender. Quando não era possível fazer essa solução pontualmente comigo, a gente chamava a equipe, isso era difícil de acontecer, mas acontecia. Precisamos manter consistência. Aluguel é consistência. Sempre, sempre, sempre. Não dá para deixar a peteca cair. A gente tem que estar com os nossos objetivos, as nossas diretrizes sendo aplicadas consistentemente. E outra que eu já coloquei como um dos nossos pilares é a melhoria contínua. Erros e falhas sempre vão acontecer. O que a gente não pode permitir é o mesmo erro e a mesma falha. Eu dizia uma coisa muito importante para a minha equipe, que eles entendiam o que eu estava querendo dizer, não era uma questão de chefia nem nada. Mas eu dizia para eles, se vocês tiverem que dizer 2 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa, alguma coisa está errada, ou a pessoa não está entendendo, ou você não está sabendo falar. Então, se você tem a mesma falha 2 vezes, 3 vezes, analisa o que está errado, se é você que está fazendo algo errado, ou se onde você está fazendo está errado, quando tem alguma coisa tem errado, está dando falha. E geralmente é na comunicação. Então, vamos melhorar. Podemos falhar? Sim, não repetidamente a mesma coisa. Hoje eu vou fazer melhor que ontem. Se eu fiz um contrato ontem excelente, o próximo vai ser melhor. E o próximo processo vai ser melhor que o anterior. E a gente alcançava esse objetivo porque a gente tinha isso como um pilar, como um valor. Como eu já falei, valor é aquilo que você não abre mão para atingir o seu objetivo. As empresas, quando declaram valores, geralmente contratam alguém do marketing para fazer esse tipo de coisa e declaram lá uma lista enorme de valores que elas muitas vezes não sabem nem o que significa. Você tenha poucos, mas que sejam claros, sejam verdadeiros e que levem você a alcançar a sua visão e defina assim uma visão clara, uma visão objetiva que você vai alcançar. Não tem como você não ter sucesso fazendo a coisa certa. Eu sempre digo também para o pessoal, não existe uma fórmula para o sucesso, mas existem fórmulas para o fracasso. Ou seja, não fazer o que deve ser feito, não fazer o básico bem feito, não fazer aquilo que tem que ser feito. E é muito tranquilo de atingir os objetivos quando a gente segue essa metodologia e essa diretriz. Como eu já falei, nós vamos falar mais abrangentemente de cada um desses aspectos nos diversos cursos que a gente tem aqui na confraria.